Doutor, e o médico, ele tem a opção de entregar ao paciente uma medicação genérica, ou ele pode, inclusive, não fazer, a pessoa pode exigir? Como é essa relação com relação aos medicamentos genéricos? Certo. O medicamento genérico ele é uma opção que o paciente tem em relação ao medicamento do nome comercial, né, o comercial. O médico ele pode ou não, porque, por exemplo, existem determinadas classes de medicamento, como os antibióticos, que alguns médicos preferem aquela marca por ter melhores resultados. O médico tem essa liberdade de dizer ao paciente que prefere a apresentação comercial do que a apresentação genérica. Mas eu acho que quase ninguém faz isso hoje em dia, porque os medicamentos genéricos eles são muito bem regulamentados no Brasil. Pronto, ou seja, você pode comprar um medicamento genérico com mais tranquilidade. Significando o quê? Que mesmo que o médico não dê essa opção, se você tiver a certeza que é a mesma, como se diz, fórmula, né? Mesma fórmula, você pode. Agora, quando o médico disser que você compre só aquele, é porque ele sabe o que está dizendo. Regra geral, você pode até fazer essa opção. Eu, por exemplo, por experiência própria, vez por outra, eu prefiro comprar genérico por questão do preço. Mas, às vezes, o médico me diz, olha, esse aqui nem tem genérico, se tiver, vamos por esse. Mas eu nem pergunto. E quando eu comento com os médicos que eu conheço, eu tenho, inclusive, grandes amizades com grandes médicos, como o doutor Zé Ayrton, um médico, o doutor Manuel Fernandes, doutor Tupinambá, doutor Lúcio Leopoldino, enfim, grandes médicos que a gente contata, doutor Paiva, enfim, os médicos aqui de Mossoró, enfim, doutor Haroldo Duarte, urologista, enfim. A gente sempre conversa com eles e eles dizem, não, regra geral você pode. Agora, quando eu disser, é porque ele sabe, o médico sabe, ele recebe os propagandistas, as pessoas que vendem os remédios e às vezes os riscos de cada tipo de medicamento. Doutor Giancarlo, vamos continuar aqui. O que leva à cassação de um registro médico? A cassação do registro médico, que é feita após um processo ético profissional, normalmente são imprudência, negligência ou imperícia de um médico, né? Às vezes levando à morte. Então, quando nós temos o resultado morte, então pode ser levado, o médico pode ser cassado. E não só quando temos como resultado... É porque a morte já chama a atenção. Já chama a atenção. Isso. Mas também a questão do assédio sexual. Nós já tivemos no Brasil... E teve aquele caso famoso, né? Daquele de São Paulo. De São Paulo. Parece que ele está até foragido, né? Está foragido, está no Líbano, né? Está no Líbano, pois é. Então, aquilo ali foi um caso de cassação por assédio sexual, né? Então, nós temos alguns casos desses no Brasil. Né? Eu queria tocar em uma novela, tocou no assunto, né? A gente fala de novela porque novela faz parte do dia a dia. A novela tocou num tema novíssimo, que é essa questão do uso das células embriões, enfim, de uma suposta, vamos dizer, infração ética que culminasse com a cassação, como culminou na parte fictícia. Mas eu quero aqui fazer uma denúncia, vamos dizer no bom sentido, ou uma crítica, mais uma que eu vivo fazendo nesses quase 6 anos de programa Conheça Seu Direito, isso aqui, é a Rede Globo Televisão. A Rede Globo Televisão, o nosso presidente vai confirmar aqui para você, fez um verdadeiro espetáculo, como se fosse aquilo realidade, o julgamento daquela médica, né? Aquela médica que foi cassada, inclusive o registro dela. Não, o julgamento não é daquele jeito, pelo amor de Deus, inclusive onde ninguém sabe nem quem é a vítima, ali não havia uma vítima propriamente dita da ação dela, e mesmo que houvesse, o interesse era da toda a coletividade. E aí as duas vítimas entraram, ou supostas vítimas, e se metia dentro do julgamento, e ninguém sabia em que momento ela se manifestava na hora que queria, e o relatório, um conversava com o outro, e era uma coisa realmente, aquilo não existe, né, presidente? Não existe. Aquilo ali é uma ficção mesmo. Eu acho que é ruim dizer que o julgamento do Conselho Regional de Medicina se faz daquela maneira, não é verdade? É uma ritualística, tem um rito, as pessoas não falam no momento que querem, então realmente é uma imagem distorcida. E ali feriu, inclusive, o mínimo do devido processo legal, com todo o respeito que eu tenho. Então eu sempre digo, o que é que custa a assessoria jurídica da Rede Globo passar a dar uma assessoria na hora que as novelas precisarem, fazer uma cena que envolve o direito, que envolve outras situações de não conhecimento, com todo respeito, dos autores, mas eu não quero que deixe de ser fictício, eu quero que não fique tão irreal para as pessoas não acharem que é aquela, me perdoe, palhaçada que teve com relação
ao caso da doutora, tentando me lembrar o nome dela na novela, né? Da doutora que é a Renata Sorrah, né? Eu não conheço novela, né? Como é para eu assistir a novela todo dia? Porque a gente só se lembra do Clô, né? Clô realmente é a sensação da novela. Mas, enfim, eu me esqueci o nome da doutora Helena, tá aí. Eu tô acompanhando a novela, viu? Enfim, eu faço aqui o programa, mas sempre acompanho. Novela é bom, faz parte. Não só para desopilar, mas para você estar antenado. Por exemplo, quando eu critico, e critico mesmo, como eu estou fazendo, mas eu enalteço quantos temas importantes não estão sendo tocados naquela novela. Essa mesma discussão das células embriões, que é um tema de alta relevância, está se tocando agora na violência contra a mulher. Essa semana se deu destaque com relação, vamos dizer, o pessoal diz, o namorado do Clô batendo na mulher. Outros temas com relação a abandono de filho, temas com relação a homossexuais, enfim, vários temas estão sendo tocados. Interessante, que a gente precisa estar acompanhando toda essa situação, isso dá também uma atualidade para a gente. Doutor, estudantes que fazem, é muito comum, faculdade de medicina fora do país, a exemplo da Bolívia, diz que a Bolívia é o país que mais se procura. O que é preciso para regularizar juntos ao CRM? Ele pode? É possível? Não? Como é que está sendo esse controle? Não, como todo profissional, o estudante formado fora do Brasil, o médico formado fora do Brasil, para ele atuar no Brasil, ele precisa revalidar o seu diploma. E essa revalidação é feita pelas universidades federais. Então ele tem que se submeter a uma prova. Se ele for aprovado nessa revalidação, então ele vai no Conselho Regional de Medicina com a declaração da universidade, com o documento da universidade dizendo que ele revalidou o seu diploma. Inclusive Universidade Federal. Universidade Federal. Apenas ele pode escolher? Pode, porque inclusive as datas são diferentes. Então ele pode fazer prova na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois fazer prova na Federal do Ceará. Agora, por incrível que pareça... O nível é o mesmo, né? Dificuldade. Por incrível que pareça... Não adianta ele tentar entender. Eu vou para uma que é mais fácil, parece que o padrão é o mesmo. Poucos conseguem revalidar, por incrível que pareça. É mesmo. Poucos. Na penúltima revalidação aqui da UFRN, nós tivemos, ninguém passou na prova. Mais de 200 candidatos, ninguém passou na prova. Com todo respeito, né, a esses estudantes que procuram fora do país, aí parece que é alguma coisa errada. Ou o pessoal não está ensinando direito lá fora, ou se está ensinando, você não está aprendendo direito e não está conseguindo demonstrar o seu aprendizado. É o que eu digo com relação à OAB também. O grande serviço que a OAB faz à população brasileira é retirando ou não deixando entrar no mercado, pelo menos como advogado regularmente inscrito, porque também tem médicos que... O médico, se estiver exercendo a medicina sem o CRM, é exercício ilegal da medicina, por mais que ele tenha formação. Ele pode ser preso, inclusive, não é? Está tipificado no Código Penal, né? Olha aí. Exercício ilegal da medicina. Então, o trabalho vai ser maior. Você vai ter que estudar lá fora e aqui dentro, para você ter todos esses conhecimentos. De 200 não passaram um. Olha a preocupação do nosso presidente aqui.